Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? 3 ações que podem subir forte em 2024 e por quê? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Nesse último mês do ano, o Ibovespa ele vem deixando, digamos assim, os pessimistas meio frustrados, chegando até mesmo a alcançar a máxima histórica dos 131 mil pontos, o maior patamar desde junho de 2021, mas se engana quem pensa que esse bom resultado de 2023 é sinal de que a gente vai ter um ano de queda ou de crescimento lento, bolsa de lado em 2024. Não é bem assim. Se fosse um negócio tão preto no branco, era muito fácil ganhar dinheiro, todo mundo estaria vendendo agora, ninguém ia querer comprar ações no topo, enfim, não é assim que funciona. Por isso que eu resolvi trazer 3 ações com potencial de valorização / crescimento que são candidatas a terem um bom ano de 2024 e nos próximos anos também. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa parceria. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu não estou falando aqui para você comprar essas empresas, comprar essas ações. Estou fazendo aqui apenas um vídeo informativo, trazendo dados, a minha opinião também. A primeira empresa que eu quero começar falando nesse vídeo é Boa Safra Sementes, que tem código de negociação SOJA3. Inclusive, se você pesquisar SOJA3, você vai perceber que as ações da Boa Safra estão com uma valorização muito alta este ano, uma valorização expressiva de mais de 50%. E existem 3 tipos de investidores, né? Você tem ali os que ficam meio animados para investir, quando eles olham para um desempenho recente de alguma ação muito positivo. Você tem os investidores que ficam pensando, já subiu demais, não tem mais espaço para crescimento, tá caro, enfim. E você tem os investidores que sabem que não é bem assim que você toma uma decisão, né? E que a única forma de você entender essa história é olhando para o que realmente interessa, para os resultados da empresa que você está analisando. É importante a gente falar disso porque Boa Safra Sementes, como o próprio nome já diz, é uma empresa que atua no setor do agronegócio, tem uma sazonalidade que impacta os seus resultados. Isso faz com que os 2 primeiros trimestres do ano sejam menos relevantes e os 2 últimos trimestres acabam carregando o grosso do resultado anual, principalmente o terceiro trimestre. Em relação ao lucro líquido, a Boa Safra ela teve um resultado muito forte no terceiro tri, 115 milhões de reais só no terceiro trimestre, o que representa uma alta de mais de 30% em relação ao terceiro trimestre de 2022, que já tinha sido o melhor da história da empresa. O cuidado que a gente precisa ter para não menosprezar um lucro como esse aqui de 115 milhões é que pode parecer um valor pequeno, perto de várias outras empresas que a gente tem na Bolsa de Valores, das gigantes, né? Porque a Boa Safra ela tem um valor de mercado também muito pequeno, abaixo de 2 bilhões de reais. A empresa vale aproximadamente 1,8 bilhão de reais em valor de mercado. Então, a depender de como a gente tem o resultado do quarto tri, a Boa Safra ela pode chegar a um lucro total em 2023 de aproximadamente 230 milhões de reais. Isso contando com prejuízo de 14 milhões no primeiro tri, um lucro de 29 milhões no segundo, mais de 115 milhões no terceiro, como a gente acabou de ver, e cerca de 100 milhões de reais de projeção para o quarto trimestre, que historicamente vem em linha ali com o terceiro tri, um pouco abaixo. E se isso de fato se concretizar, estamos falando de uma empresa que terá um P sobre L de 8 vezes, mais ou menos, né? Sendo que o P sobre L projetado para 2024 ele pode ser ainda menor. E a gente está falando de uma empresa que tem potencial de crescimento desses resultados. Não é a mesma coisa de você comprar uma empresa, um P sobre L de 8 vezes, uma empresa já madura, que não deve crescer tanto. Nós estamos falando de uma empresa que tem potencial de crescimento, mas que atua num setor cíclico. E agora você já começa a perceber que talvez essa alta não tenha deixado a empresa tão mais cara assim. Só que não é simplesmente você comprar a ação agora e aguardar que vai subir tranquilo mais 60% em 2024 com toda certeza. Não é assim. A prova de que isso não é nenhum sinal, só porque a ação subiu muito, não é um sinal de que ela ficou cara, é que a gente teve as ações sendo negociadas logo depois do IPO, na casa ali dos 13, 14 reais, caíram bastante e depois se recuperaram muito até passar dos 15 reais lá agora. Eu comecei a comprar Boa Safra acima dos 13,
continuei comprando, comprei bastante quando as ações estavam bem baratas, fiz vários vídeos aqui falando sobre isso e hoje as ações passam de R$ 15, porque o foco sempre nos fundamentos e na avenida de crescimento que a empresa tem, se ela está realmente entregando o que ela se propôs a entregar no seu planejamento. Fora isso, Boa Safra ela tem uma dívida líquida negativa de R$ 92 milhões, ou seja, dinheiro em caixa, mais dinheiro em caixa do que dívidas. Em relação à atividade operacional, ela também vem apresentando muito crescimento, uma forte expansão também na área plantada, saiu de 73 mil hectares em 2019 e 20 para mais de 140 mil hectares em 2022-2023. A parte de sementes de milho da operação de Boa Safra também começou esse ano, está crescendo, é bem pequenininha ainda. No terceiro trimestre, 97% da receita veio de soja, que é a principal cultura da empresa, mas o milho ele pode acabar sendo um caminho de crescimento, uma avenida de crescimento para a empresa com o tempo. Ainda é quase nada? Sim, quase nada, mas é um potencial a ser explorado nos próximos anos, principalmente caso os preços dessa commodity voltem a subir. Hoje a gente não tem um preço muito interessante, os produtores acabam não dando muita prioridade para o plantio do milho. CAPEX de 2023 vai aumentar 20% a capacidade de produção de sementes de soja da empresa para o próximo ano. Então ela está crescendo sim e vai continuar crescendo. Agora só uma observação importante aqui para a galera, e isso aqui vale para qualquer ação, tá pessoal? Potencial de valorização é crescimento ou vem de crescimento. Se uma ação ela tem potencial de valorização, isso é fruto ou de crescimento, ou seja, você vai comprar uma ação pelo valor que a empresa vai valer no futuro e não pelo valor que ela tem hoje com base nesse resultado. Então, se a empresa está dando esse resultado e você supõe que ela vai continuar dando esse mesmo resultado, você não vai pagar um múltiplo elevado. Agora, se você prevê crescimento, você já vai pagar um prêmio ali com base na expectativa de crescimento que você tem para aquela empresa. Essa ação de uma empresa que tem potencial de crescimento, ela tem, consequentemente, também potencial de valorização, porque o investidor acaba exigindo também um retorno maior, mesmo embutindo esse crescimento. É claro, o mercado às vezes pode exagerar ou a empresa pode não conseguir entregar o resultado, por algum motivo, entregar o resultado que o mercado esperava. Além disso, ou seja, você está comprando por uma empresa pelo que ela vai ser no futuro. Ou você pode pagar um preço muito descontado em uma empresa que às vezes está passando por problemas, está em recuperação, muito endividada, está em turnaround, enfim. Mas sempre vai envolver mais risco e mais volatilidade. Beleza? Então anote isso daí. A segunda empresa do vídeo é a Kepler Weber, código de negociação Kepler 3. É que assim como o Soja 3 também atua no setor do agronegócio. Ela produz e instala esses silos, essas estruturas metálicas que são utilizadas para o armazenamento de forma correta de grãos e sementes e outros produtos aqui no Brasil. Tá? Eu coloquei a imagem de um desses conjuntos aí na tela para você entender exatamente do que se trata e perceber que os clientes delas são do agronegócio, não tem muito para onde correr. Então é uma empresa com um histórico até longo na Bolsa de Valores, mas que teve vários altos e baixos e que isso deixa até muitos investidores com o pé atrás e com razão, mesmo que o ano de 2022 tenha sido o melhor ano da história da empresa. Quando você olha aqui no Investidor 10, a gente consegue perceber que de 2010 até hoje, ela passou por um ciclo de alta inicial, o agro bombando, ficou um tempo de lado, dando até prejuízo, e depois vem passando por um ciclo positivo novamente, que culminou nesse lucro de mais de 380 milhões de reais no ano passado. 2022 foi um ano além do normal para a empresa, tá? Então é normal que ela não consiga alcançar esse mesmo patamar em 2023, apesar de a gente poder dizer que ela continua fazendo um bom trabalho. Só que tão importante quanto a gente entender o passado da empresa é você ver para onde que ela está caminhando, quais são as perspectivas, se são animadoras, se não são. O primeiro semestre foi de um grande número de pedidos, o que vai trazer impacto positivo nos próximos semestres, já que se trata ali de projetos que não ficam prontos do dia para a noite, entendeu? E é interessante a gente olhar também o que, mesmo estando diretamente ligada ao agronegócio, a parte de fazendas é apenas uma das 5 fontes
de atuação ali da empresa, 5 frentes de atuação da Kepler. Hoje ela tem 38% da sua receita vindo de agroindústrias, 35,9% fazendas, 7,7% de negócios internacionais, 0,8% portos e terminais e 17,6% de reposição e serviços, né, que apesar de não ser o maior segmento, tem potencial de reduzir esse impacto da ciclicidade da empresa. Então pensa comigo, digamos que você seja dono de uma fábrica de alimentos que precisa ter silos produzidos pela empresa no seu polo industrial, então você vai lá, paga uma quantia bem alta pela compra, pela instalação, e aí nunca mais você vai gastar um centavo com isso, certo? Na verdade não é bem assim que funciona. Pô, precisa de manutenção, você vai precisar às vezes de serviços, de reparos, enfim, ao longo do tempo, esse tipo de serviço é necessário. E é claro que a empresa vai cuidar desse serviço. A própria Kepler, que foi quem produziu, vai pegar esse serviço para ela, uma parte relevante da sua receita acontece dessa forma e esse tipo de receita acaba sendo recorrente. O próprio McDonald's, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma empresa que ganha muito, gera muita receita com esses serviços que ela tem ali de forma recorrente, que acaba ficando meio que na caixa dos peitos do lojista, do dono do restaurante. O agro, ele ainda precisa de muita estrutura, a empresa ela tem espaço para crescer, mas ela está exposta sim aos ciclos, não tem jeito. E é por isso que eu trago aqui agora outro conselho sobre ações de crescimento. Aproveitando o gancho, o Brasil hoje ele se destaca como um dos melhores retornos sobre o patrimônio líquido, ROI, entre os mercados emergentes, tá? Na média dos últimos 5 anos e também nas projeções para os próximos 2 anos. De acordo com um relatório do Itaú BBA, a estimativa para o ROI do Brasil médio é de 18,1% no próximo ano. Então, crescimento com rentabilidade tem que ser o seu objetivo. Então, às vezes, você vai até gostar dos números de uma empresa, você vai gostar dos fundamentos, mas por algum motivo estava barato ali, você não comprou. Você analisou, gostou do que você viu, porra, tem potencial aqui, mas você não investe. O mercado não está bom, a bolsa está caindo, enfim. E aí, quando as ações começam a subir, as ações se valorizam muito, como as ações dessas empresas aqui que a gente acabou de ver no período mais recente, aí você começa a validar a sua tese. Você fala, porra, realmente eu tinha razão. Parece que aquelas análises, aquelas projeções que eu tinha feito, aquelas conclusões estavam certas. Mas você mesmo não se beneficiou da sua tese, porque você hesitou, você não comprou. E aí, quando já subiu muito, você resolve comprar. Esse é um erro que eu já cometi no passado, então é meio que uma falta de coragem mesmo. Quando a bolsa está caindo, as ações estão baratas, o investidor ele não tem coragem de acreditar nas teses. Ele até faz as análises, mas não tem peito para investir. E depois que já subiu muito, aí ele vai querer comprar. Cuidado para você não fazer isso em ações de crescimento. Isso daqui, né, pode ser a linha que vai dividir o sucesso e o seu fracasso no investimento nesse tipo de ação. Beleza? Agora a gente vai falar sobre Banco ABC Brasil, ABCB4, a terceira ação, né, que pode subir forte da nossa lista aqui, que pode subir forte em 2024, que tem código de negociação, como eu falei, ABCB4. O Banco ABC Brasil ele surgiu da junção de 2 bancos, o Arab Bank Corporation, é daí que vem a sigla ABC, e também é do grupo Roberto Marinho, que mais para frente ali na década de 90 acabou vendendo a sua participação na empresa. Então, já em 2007, alguns anos depois, o Banco ABC fez o seu IPO na Bolsa de Valores, desde então nunca deu prejuízo, né, com o ano de 2022 sendo o melhor da história, quando a empresa oferiu nada mais, nada menos que 800 milhões de reais em lucro. E existe a possibilidade real desse lucro ultrapassar essa marca já no ano de 2023. Bastaria que a empresa conseguisse um lucro de 223 milhões no 4º trimestre, que, aliás, é menor do que o lucro que ela conseguiu no terceiro, quando o lucro foi de 228 milhões, uma alta de quase 5% em relação ao terceiro tri de 2022. Esse é um banco bem desconhecido de 99% dos brasileiros. Se você conhece, ou você investe, ou talvez você já tenha visto em algum vídeo de economia, de investimentos, de bolsa de valores, mas muita gente não conhece por conta da real atuação da empresa no segmento focado para
PJ, pessoa jurídica. A gente não vai ligar a televisão e vai se deparar, né, com uma propaganda sobre o Banco ABC, como a gente vê do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Nubank, enfim. O ABC ele não é um banco de varejo com foco na pessoa física, que é quem assiste televisão. Hoje, o ABC ele tem 3 tipos de clientes. O segmento com destaque ali para o corporate, que é composto de empresas que faturam anualmente entre 300 milhões de reais e 4 bilhões, e o segmento middle, que engloba empresas que faturam entre 330 milhões de reais, entre 30 milhões e 300 milhões de reais. Ou seja, o foco é nos clientes, pessoa jurídica de maior porte, e daí você pode me perguntar, mas Badu, onde que esse banco arruma tanta empresa de faturamento alto assim? Pois é, justamente aqui, mais uma vez, ela tem muitos clientes no agronegócio, que carregam uma boa parte do nosso PIB nas costas, como a gente viu. A empresa tem exposição, o banco tem exposição a esse setor. Atualmente, 22,5% da carteira expandida do ABC vem do agronegócio. Na parte de cadeias ali, grãos, açúcar, álcool, agricultura, pecuária, ela é muito forte, né, na concessão de crédito para esses segmentos. O banco também tem forte exposição a empresas de energia, transportes, construção civil e vários outros segmentos, como você pode ver nessa imagem. Como é que esse banco ele pode conseguir continuar entregando crescimento, né? Quais são ali as avenidas de crescimento, os fatores que podem impulsionar o crescimento desse banco? Basicamente, mais clientes. Então, se você tem mais clientes, você tem mais dinheiro entrando, mais receita, mais lucro, novos produtos e serviços para os clientes que já possuem e para os novos clientes também. Tudo isso aí vai expandir a carteira de crédito do banco. E outra coisa que pode impulsionar o resultado é na parte de serviços, que vem crescendo nos últimos anos. Então, crescimento ali na parte de banco de investimentos, também no segmento de bancos de investimentos, isso pode ser positivo para o Banco ABC. Então, você tem a redução da concentração bancária que existe na pessoa física e na PJ, que a gente já vê dos grandes bancos ali, isso é uma avenida de crescimento. Então, a rentabilidade é um ponto que a gente precisa observar e a inadimplência também. Eu falei, rentabilidade sempre em qualquer empresa que você for investir. E no caso de bancos, a inadimplência. A inadimplência total do ABC para atrasos acima de 90 dias é de apenas 0,9% se a gente tirar um cliente especial que está em recuperação judicial, que a empresa não revela, mas que, ao que tudo indica, se trata de Americanas. A queda da taxa de juros, a inflação, isso pode ser um fator positivo para o resultado das empresas nos próximos anos, para o resultado do banco, com relação justamente ao crescimento da carteira de crédito, que acaba se beneficiando desses momentos, né, no cenário macroeconômico. O que a gente pode ver se refletindo no preço das ações. Então, se a empresa conseguir realmente expandir a sua carteira de crédito sem deixar essa inadimplência sair do controle, o que pode acontecer perfeitamente em um ciclo de queda da taxa de juros, isso pode acabar refletindo-se nos resultados e na valorização das ações. Como consequência de todos esses fundamentos que a gente viu aqui, o que a gente vê é um banco lucrativo e que tem um ROI na casa ali dos 14%, um P sobre L de 6,92, quase 7 vezes, e um PVP de 0,95 nesse momento, que eu gravo o vídeo de acordo com o investidor 10. E mesmo, né, com esse crescimento, paga dividendos também. Então, não seria nada demais aqui na minha opinião, né, se não fosse esse potencial de crescimento, e eu acho que está um pouquinho esticado por conta também desse ROI, que não é nada demais. Não invisto no banco, mas considero que tem sim potencial, essa é a minha opinião. Lembrando que a empresa ela sofre impactos de fatores macroeconômicos que não dependem dela, e isso pode acabar também impactando positiva ou negativamente o preço das ações. Qualquer investimento nesse tipo de ativo, você precisa fazer com um objetivo de longo prazo, empresa de crescimento, ações de modo geral, em hipótese alguma. Eu quero que você tome esse vídeo aqui como recomendação de compra para essas ações para 2024. O nosso foco aqui é sempre estudar as empresas e os momentos, mas nunca de ficar recomendando a compra e a venda de nada, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!